biggest challenges. And don't worry, we still love our fun and games. Bom, isso aqui é um pouquinho da visão da NVIDIA, né? Então, a gente é conhecido pelas placas de jogos, né? Muitas vezes eu faço essa brincadeira no começo da apresentação, porque o pessoal sempre lembra da gente pelas placas de jogos. É uma área muito importante dentro da NVIDIA. Eu não faço parte do time que atua, né, com as placas de game. Eu faço parte do time que é Enterprise, né? E aí o nosso trabalho é mostrar um pouco do que a NVIDIA tem feito em termos, né, computacionais, para que eu sou responsável pela área de ensino superior e pesquisa aqui na NVIDIA para a América Latina, mostrar o que tem disponível e para o pessoal que está começando a fazer a computação, começar a olhar para as possibilidades, né, o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho quando chegarem lá. Então, meu papel é mostrar isso para vocês, tá? Então, hoje a NVIDIA, ela, né, é líder aí na parte de computação acelerada, né? Então, como o vídeo disse, né, alguns pesquisadores no passado passaram a utilizar as GPUs de jogos para fazer inteligência artificial, a arquitetura computacional demonstrou ser muito boa e a coisa foi crescendo, né? E isso permitiu mudar o mundo, né, a parte computacional como a gente tem visto hoje em dia, né? Brincando aqui, há 2 anos atrás não existia ChatGPT e hoje todo mundo já está usando esse tipo de tecnologia, né? E por aí vai. Então, assim, é um pioneirismo, né? Desde que começou lá, a parte de computação começou lá 60 anos atrás, com o IBM, mas a gente, na última década, né, tudo que está sendo criado é em busca dessa parte de computação acelerada, né? O volume de dados que está sendo criado no mundo é muito grande e para você poder processar tudo isso, né, extrair informações relevantes desses dados, né, todo mundo ouviu falar bastante da transformação digital. Esse aqui é um resultado da transformação digital, né, um mundo analógico que a gente vive representado digitalmente. Então tem que processar isso e o desafio é extrair essas informações e conhecimento de toda essa informação que a gente está gerando, tá? Então, essa nova plataforma computacional, ela criou uma nova revolução industrial. A gente está vivendo isso hoje, né? Que é o mundo da inteligência artificial, mas só é possível ser feito tudo isso com esses avanços computacionais, né? Como comentei já, fazer o processamento desse grande volume de dados é o maior desafio. E aí, a gente está vendo isso na parte de computação, na parte de saúde, transportes, manufaturas, é um mercado aí de trilhões de dólares que tem que ser endereçado e, né, a cada dia mais vão surgindo aplicações usando esse tipo de tecnologia, né? E aí um ponto importante é que a aceleração computacional também é uma computação sustentável, né? Porque a demanda por energia elétrica e refrigeração desses grandes supercomputadores é um desafio. Então, quanto mais se acelera, né, o processamento desses dados, menos energia se precisa e por aí vai, né? Então, é um desafio enorme ser essa parte toda de sustentabilidade da parte computacional. Iniciou-se um conceito aqui em vários países, né, no mundo, que são as AI Factories, e para fazer inteligência artificial é necessário uma GPU. Tem algum slide aqui mais para frente que eu vou mostrar, assim, não é só a questão da GPU, do hardware, mas tem uma questão de software muito grande, mas existe um trabalho enorme acontecendo em diversos países para que tenha essas fábricas de inteligência artificial, que são ambientes computacionais onde governo, universidade, centro de pesquisa, startups, todos vão acessar essa infraestrutura que é compartilhada e gerar conhecimento com essas informações e gerar conhecimento para o país, tá? E o uso dessa tecnologia também está reinventando aí os gráficos modernos. Isso aqui não é uma foto, isso aqui foi criado por computador, e aí remete ao início da NVIDIA, que no começo era trazer a realidade do mundo para os jogos, né? Então, quem tem um pouco mais de idade aqui, que nem eu, jogava uns joguinhos que isso aqui era inimaginável, né? Era tudo quadrado, né? Não era nem pixel, a gente brincava que era um voxel, né? Então, isso é o que dá para ser feito hoje em dia com essas tecnologias, tá? E aí, uma área que eu atuo bastante é na parte de supercomputação. Então, essa é a visão da NVIDIA, porque a gente fala que são as cargas de trabalho da supercomputação moderna, né?
Então, uma área da supercomputação muito conhecida é a parte de simulação, então você criar algoritmos que vão, né, usar as leis, as equações diferenciais, parciais, ou as leis da física, né, numa simulação computacional, e isso é tudo muito bem resolvido, né, mas que está ganhando novas proporções pelo fato de usar a computação acelerada, mas a gente vê um crescimento muito forte no uso de simulação mais inteligência artificial, né, na foto aqui que eu estou usando, é um trabalho que foi feito com a Siemens Gamesa, que eles usam gêmeos digitais, inteligência artificial e simulação para fazer a definição de uma fazenda eólica. Então, eles tiveram ganhos enormes no tempo de processamento, né, na ordem de 4.000 vezes de aceleração, usando essas várias técnicas, ao invés de usar a simulação tradicional. Tá? Um outro caso muito forte é a computação na borda, né? Então, nossa necessidade aqui de processamento em tempo real tem algumas cargas de trabalho que não permite que você pegue os dados, leve para o seu data center para processar. Você tem que processar na borda. E aí alguns exemplos drone, robô de inspeção, os dispositivos científicos cada vez mais poderosos, né, recebendo cada vez mais informação. Então, muito disso tem que ser processado na borda especificamente. O trabalho de gêmeos digitais, né, eu já comentei algumas vezes, mas isso demanda um poder computacional também muito grande, é você trazer, né, você criar um metaverso de alguma coisa, né, que você está trabalhando, e você simular situações ali dentro. Então, como o caso aqui, que eu gosto de falar, a BMW, né, a montadora de carros alemã, ela criou um gêmeo digital da fábrica dela inteirinha, né, onde ela simula ergonomia de pessoal, robô, braço robótico, tudo que vocês podem imaginar é simulado, para que eles achem a melhor, né, configuração da fábrica. Só que a fábrica só vai começar a ser construída ano que vem, em 2025. Mas eles já têm tudo simulado num gêmeo digital da fábrica. E aí a gente tem ouvido falar bastante de computação quântica também. A computação quântica ainda nem todo mundo tem acesso ao computador quântico, mas tem muita gente simulando o computador quântico em aceleradores, como as GPUs, para que quando esses supercomputadores estiverem disponíveis para todos, já tenha aplicações já desenvolvidas para isso, tá? E aí, no final, a gente vê isso aqui, né? Supercomputação, com computação na borda, sistemas de armazenamento de dados de altíssimo desempenho, porque esse dado tem que sair de um HD, né, de um SSD, e chegar até a GPU. Existe um trabalho também indo para a nuvem, então a gente vê um mundo híbrido, né, em que vai ter parte da computação que vai ficar no data center e outra parte que vai ficar numa nuvem pública, e a parte de rede, que é muito sensível nesse caso. Então, são situações que tem que se pensar. Não é um servidor, mas uma solução computacional que tem que ser pensado, tá? E aí, o que tem acontecido, né? Por que a NVIDIA tem se destacado nessa área? Então, primeiro que nos últimos anos, né, a gente tem hoje mais de 4 milhões de desenvolvedores no mundo que fazem parte ativa do nosso programa de developers. Lá na frente eu vou mostrar um link lá para quem tiver interesse em fazer parte. Desses 4 milhões, se não me falha a memória, 190 mil são na América Latina e 87 mil são no Brasil, tá? Desenvolvedores ativos. Já tem mais de 3.500 aplicações que são aceleradas por GPU, né, que foram portadas por esses desenvolvedores para rodar em GPU, e no final um ecossistema aqui de investimento, não só da NVIDIA, mas também dos pesquisadores e desenvolvedores, de usar essas ferramentas. Então são 17 anos com esse trabalho, né, sendo desenvolvidas essas aplicações. Todo esse pessoal está em busca aí de uma aceleração computacional para que seja possível fazer esse processamento, como eu já comentei, e aí, né, pensando numa GPU de lá de 2016 para uma GPU de hoje em dia, os ganhos são de 27 vezes. Então, de novo, é isso que tem permitido esses ganhos computacionais. Aqui, para quem não conhece, existe uma lista dos 500 supercomputadores mais poderosos do mundo, que chama Top 500. Ela é apresentada 2 vezes por ano, uma vez em junho na Alemanha e a outra vez nos Estados Unidos em novembro. E dessa lista dos 500 computadores mais poderosos do mundo, 76% deles usa a NVIDIA.
mas também falando da parte de sustentabilidade, foi criada uma lista que chama o Green 500, né, o Green 500, onde entram os supercomputadores mais eficientes energeticamente. E aí o número 1 é usando tecnologia NVIDIA, e dos 30 primeiros, 23 utilizam nossa tecnologia. Então, são áreas, né, que são necessárias que vocês conheçam, porque é o tipo de tecnologia que vocês vão encontrar aí no mercado de trabalho. E aí eu fiz essa brincadeira, né, de novo, perguntando quem conhecia a NVIDIA, porque a gente é sempre lembrado aqui pelas GPUs. Mas hoje em dia a NVIDIA tem CPUs, a NVIDIA tem DPUs, são placas de rede com processamento janela, né? Então, pensando no processamento na borda, né? Imagina que ao invés de você ter que levar o seu dado até a CPU, até a GPU, uma parte desse processamento já é feito na placa de rede, para você livrar ciclo de CPU, de GPU do servidor. Então, isso vai acelerando essas aplicações. Além das placas de jogos, né, que a maioria do pessoal conhece, a NVIDIA tem uma série de placas, né, de GPUs especificamente, desde GPUs que estão em workstation até os maiores supercomputadores do mundo, como eu mostrei lá atrás. E está disponível em todas as nuvens públicas, né? Eles têm todas as tecnologias da NVIDIA. Até embarcado, né? Então a gente tem uma linha de GPUs que vai estar dentro do drone, vai estar dentro de um robô, um veículo autônomo, esse tipo de coisa que são as AGX aqui. Só que para extrair o máximo do desempenho disso, existe um trabalho muito forte de software que a NVIDIA desenvolve. A gente percebeu que muitos projetos de inteligência artificial, de HPC, ficavam pelo caminho porque faltavam bibliotecas de aceleração, né? Então a gente passou a desenvolver essas bibliotecas para que os pesquisadores e desenvolvedores passassem a usar isso e acelerar a carga de trabalho deles, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui, né? O cuQuantum a nossa biblioteca para computação quântica. O Parabricks é a nossa biblioteca para quem trabalha com genoma, né, montagem de genoma computacional. O Rapids para quem faz machine learning ou ciência de dados, aqueles que estão acostumados a usar scikit-learn ou pandas, né? A gente desenvolveu o Rapids, que faz a mesma coisa, só que acelerado em GPU, né? E aí, por exemplo, eu tenho pesquisadores aqui que falam, caramba, o Rapids acelerou em 200 vezes o meu código quando eu passei a usar o Rapids em cima de um Pandas, por exemplo, né? Porque você pode fazer no-code, fazer poucas alterações ali no seu código e apontar para essa biblioteca do Rapids ao invés de usar o Pandas. Aí tem o Deepstream, que é para análise de vídeo em tempo real, né? Então tem uma ferramenta para cada necessidade. E aí, para quem não é da computação, tem gente que não quer se preocupar com essas coisas, a gente também começou a criar plataformas de desenvolvimento, tanto para HPC, né, computação de alto desempenho, ou para inteligência artificial, ou para o metaverso industrial, né, que é a nossa ferramenta que chama Omniverse. E aí a gente começou a criar também frameworks de inteligência artificial otimizados para GPU. O que significa isso, né? Então, assim, cada caixinha dessa que precisaria de 1 hora de apresentação para a gente falar, mas só para vocês terem uma ideia, né, e dependendo das áreas que vocês estão atuando, faça sentido. Então, para quem está trabalhando aí com física, né, o pessoal chama de Physics Informed Machine Learning, é você treinar um modelo com as leis da física, você insere as leis da física do seu problema, né, nesse framework que chama módulos, e aí você vai treinar um modelo de inteligência artificial naquela lei da física que você quer. O MONAI são modelos de inteligência artificial pré-treinados para imagens médicas. Então, né, todo o ciclo de um paciente no hospital está ligado a imagens médicas, né? Então, você tem tudo que tem de aparelho hoje em dia, o MONAI foi desenvolvido para isso. O RIVA, para reconhecimento de fala. O NIMO é o nosso framework para desenvolvimento de IA generativa e Large Language Models, né, que está super na moda aí. O Morpheus é para quem está trabalhando com cibersegurança, que é usar inteligência artificial para cibersegurança. O Drive é para veículos autônomos, o Isaac para robótica, o Metrópolis para espaços inteligentes, né, cidade inteligente, universidade inteligente, hospital inteligente. Então, tudo isso aqui está sendo desenvolvido para que facilite a criação dessas aplicações de inteligência artificial
né? A NVIDIA ela nunca vai fazer a ferramenta final, ela nunca vai fazer a aplicação final, ela faz a ferramenta que pesquisadores, startups, empresas, né, vão utilizar na criação dessas aplicações. E aí, em conjunto com a CEAL, que é o nosso parceiro, um dos nossos parceiros aqui no Brasil, ter essa arquitetura disponível para vocês auxiliarem. A parte boa disso aqui, né, com exceção das GPUs, é que essa parte do software é open source, é gratuita, né? Então, para quem tem interesse e está trabalhando já nessas áreas, vocês vão encontrar isso aqui no GitHub, ou vão encontrar isso aqui no repositório de containers da NVIDIA, e vocês podem utilizar isso aqui já para projetos que vocês já estão trabalhando, tá? Eu acho que eu não consigo ver a câmera aqui, mas aí eu pergunto para vocês, quem conhece essa parte da NVIDIA, levanta a mão. É isso aí que eu queria, tá vendo? Tem uma pessoa que eu consegui ver aqui pela câmera, tem uma pessoa. Normalmente é assim, meu trabalho é contar isso para vocês, para que vocês possam utilizar isso, né? E nos trabalhos de vocês aí, trabalhos, né, da universidade, ou quando vocês estiverem no mercado de trabalho, tá? O mercado de inteligência artificial, né? Tá na moda, todo mundo, quem não usou o ChatGPT aí, já deve ter usado, né? Acho que todo mundo já usou. Mas lá atrás, em 2012, começou com isso aqui, né? Pesquisadores usaram, né, o AlexNet aqui para reconhecer imagens, né? Alguma coisa dentro da imagem. Então, a brincadeira é sempre um gato, né? Então, o modelo lá de linguagem olhava para essa, era treinado, ele olhava para uma foto e ele falava se é gato ou não gato, né? Ele não fala a cor do gato, o tamanho do gato, não tem, ele só reconhecia que era um gato. Tá, para isso que ele foi treinado. Só que isso foi evoluindo, e hoje a inteligência artificial, ela aprende e entende qualquer coisa, né? Porque desde lá do advento lá de reconhecer o gato, está sendo desenvolvido novas técnicas, isso tem crescido, e treinamento de modelos, e modelos cada vez mais poderosos, em que você entra com o texto e sai com o som, você entra com uma fala e retorna um vídeo, você entra com ondas cerebrais e vai sair com outra coisa. Então, o céu é o limite, tá? A gente brinca aqui que ainda na parte de inteligência artificial, nós estamos apenas arranhando a superfície do que é possível ser feito, né? Então, as ideias brilhantes que vocês tiverem aí vão ser usadas para resolver esses problemas de negócio e problemas aí sociais que a gente tem mundo afora, tá? Um caso muito legal, eu acho que eu tenho um vídeo aqui logo em seguida, é um projeto que a NVIDIA tem feito com instituições mundo afora, que chama Earth-2, que é criar um gênio digital da Terra, né, usando simulação mais inteligência artificial, lá com aquele Physics Informed Machine Learning que eu comentei, para usar inteligência artificial para monitoração aí de risco de desastre, para modelagem e simulação de clima na Terra, para tentar prever algumas coisas, né? Eu não vi ainda nada sobre o furacão lá que, pelo menos a parte computacional, né, que atingiu os Estados Unidos, mas com certeza eles já estavam usando técnicas dessa aqui para tentar minimizar o estrago que ele vai fazer na região. Então, emitir alerta, tirar o pessoal da região, né? Essa é a parte mais importante do uso dessas tecnologias. Se eu consigo dar play aqui. Opa, não foi. Esse aqui é um caso que está acontecendo com esse Earth-2, tá? As the Earth's climate changes, AI-powered weather forecasting is allowing us to more accurately predict and track severe storms, like Super Typhoon Chanthu, which caused widespread damage in Taiwan and the surrounding region in 2021. Current AI forecast models can accurately predict the track of storms, but they are limited to 25-kilometer resolution, which can miss important details. NVIDIA's Cordif is a revolutionary new generative AI model trained on high-resolution, radar-assimilated WRF weather forecasts and ERA5 reanalysis data. Using Cordif, extreme events like Chanthu can be super-resolved from 25-kilometer to 2-kilometer resolution, with 1,000 times the speed and 3,000 times the energy efficiency of conventional weather models. By combining the speed and accuracy of NVIDIA's weather forecasting model ForecastNet and generative AI models like Cordif, we can explore hundreds or even thousands of kilometer-scale regional weather forecasts to provide a clear picture of the best, worst,
and most likely impacts of a storm. This wealth of information can help minimize loss of life and property damage. Today, Cordif is optimized for Taiwan, but soon, generative supersampling will be available as part of the NVIDIA Earth 2 inference service for many regions across the globe. Então, permite, né, a possibilidade de fazer simulações, o que o normal são 25 quilômetros, né, para quem nunca ouviu esse termo, mas a grade, né, onde é feita simulação, são 25 quilômetros, né, e a ideia é usar esse tipo de simulação para 2,5 quilômetros. Então, você consegue prever em mais detalhes, né, onde o furacão vai encontrar o solo, onde ele vai fazer estragos, mas não vai ser o pior, né, dos estragos. Então, é esse tipo de coisa que o pessoal está fazendo para melhorar a nossa vida aí, tá? Para isso, eu comentei lá já atrás, né, sobre as AI Factories, vários governos, né, de países estão investindo nesse tipo de tecnologia, que é para oferecer uma infraestrutura computacional crítica para o desenvolvimento de IA no país. Para quem já usou o ChatGPT ou outra ferramenta dessas, já viu as alucinações que ele tem, né? Então é muito importante que você treine os modelos de inteligência artificial na cultura do país, na língua do país. A gente, né, o Brasil é um país de escala continental, né? A gente tem uma diferença enorme de sotaque, de termos que acontecem em alguns estados que não acontecem nos outros. Então a gente tem que treinar o modelo para que ele reconheça essas diferenças, né? Não é a mesma coisa de Portugal, né? Então a gente tem que, os países perceberam isso, estão trabalhando nisso, né, de ter essas infraestruturas, porque ela vai ter descoberta científica, vai ter crescimento econômico, inovação aí para o setor público, né? Está falando aqui de condições humanas, pesquisa básica, inovação industrial, o ecossistema de startups e por aí vai, tá? E aqui só um nome que vocês vão ouvir bastante também é a parte de soberania de inteligência artificial. Aqui eu coloquei alguns exemplos de supercomputadores, esse aqui no Reino Unido, esse aqui na Dinamarca e esse aqui na França, que foram aqui, eles usam, para vocês terem uma ideia, aqui são 5.000 GPUs, 1.500 GPUs, quase 1.500 GPUs, porque são usados pelos governos desses países para o desenvolvimento da inteligência artificial, com as características e culturas e línguas daqueles países, tá? E no Brasil não é diferente, a gente anunciou aí, né, o governo anunciou em julho o Plano Brasileiro para a Inteligência Artificial, ainda está em construção, mas também é um movimento do governo brasileiro para que a gente tenha a nossa inteligência artificial com os nossos desafios aqui estratégicos, tá? Desculpa. E aí, para quem está interessado e vai começar a ver isso aqui de monte, para desbloquear a IA generativa, né? Então, a gente já acabou comentando ali atrás, mas o que é IA generativa? Nada mais é você pegar um input, né, de um arquivo de entrada e transformar ele em outro tipo um outro output, né? E aí pode ser qualquer coisa. Já está transformando os negócios, né, em todas as áreas, na parte de geração de texto, que é o mais óbvio, né, todo mundo, falei aqui no ChatGPT, mas é um dos mais óbvios aí, mas tradução, para quem trabalha com código aí, né, assim, esses sistemas encontram erros que a gente demora muito para encontrar, né, como ser humano, criação aí de conteúdo visual e ciências da vida, está sendo muito utilizado, né, a parte de inteligência artificial. Inclusive, foram anunciados aí o Prêmio Nobel de Física e o Prêmio Nobel de Química, e os dois falaram de inteligência artificial e machine learning, né? Então, para quem tinha dúvida, né, então os prêmios Nobel aí já estão mencionando essas tecnologias, tá? E aqui algumas áreas aqui que são mais palpáveis também, que aconteceu na época da Covid, né, da pandemia, tinha muita informação sobre isso, né, usando supercomputadores, inteligência artificial e supercomputação para, né, predizer as variantes aí do SARS-CoV, mas tem outras tantas aqui para descoberta de novos medicamentos, sequenciamento de DNA, o pessoal está usando
imagens de satélite, então tem modelos que têm uma precisão aí de 97% na descoberta de novas galáxias, visão computacional, grandes empresas como a Amazon e entre outras utiliza isso para os robôs poderem se locomover dentro daqueles centros de distribuição enormes aí que eles usam, tá? E aí, quais são os usos de inteligência artificial, né? Sendo bem reduzido aqui, mas existe a IA preditiva, né? Que o foco dela é entender dados históricos e fazer predições aí de maneira mais precisa, né? Cai aqui do lado esquerdo, então classificação de e-mail, reconhecimento de algum padrão, né? Fazer o texto para fala, né? E tem a IA generativa, que é criar conteúdo baseado em padrões e tendências dos dados que já existem. Então, isso aqui é o que está acontecendo. Então, chatbot, para quem já usou atendimento por chatbot, está cada vez mais interessante. Eu tive que ligar em um hotel nos Estados Unidos recentemente, porque eu tinha uma viagem, e o atendente era, depois que eu fui perceber que era inteligência artificial falando comigo, que eu saí falando, né, o ser humano, a gente começa a conversar, e aí deu aquela pausa, e falou, você quer falar sobre a sua reserva, eu vou te transferir para um atendente. Mas quando na ligação era uma pessoa a princípio, tá? E aí, quais são os desafios, né, que têm acontecido, né? Existem problemas que precisam de menos customização, que aí ele é mais barato e demanda menos energia, né, de pessoas, né, para usar esses modelos. Então, tem muita gente contratando serviços já prontos, né, como o ChatGPT, que eu já dei o exemplo, mas começou a ter um desafio que por exemplo, o ChatGPT ele não consegue falar de futebol no Brasil, por exemplo, ele não consegue falar de química. Então, você começa a fazer customizações para que o seu modelo fale somente sobre aquele assunto que você quer. E mais ainda, um desafio maior é você usar os seus próprios dados. Então, uma empresa não quer que os dados vão para a internet, né? São dados sigilosos. Então, o pessoal começou a criar o seu próprio chat GPT, que aí você tem que ter uma customização mais moderada, vai custar mais caro, vai precisar de mais poder computacional para fazer isso, mais difícil, precisa de mais gente, né, que conheça da matéria, e aí chega no ponto lá extremo, que é a customização extensiva, que são projetos que vão custar aí milhões de dólares, né? Como exemplo, o ChatGPT, eu já falei algumas vezes aqui, o ChatGPT, há 2 anos atrás, quando ele foi treinado, ele usou 10.000 GPUs por 3 meses, né? Então, isso não é uma tarefa que você faz todo dia, mas ele estava fazendo uma customização extensiva. Então, esse é o tipo de coisa que vocês também vão encontrar. E aí, o workflow disso, né, para a criação de aplicação de inteligência artificial é isso, aquisição de dados, né, o cliente vai fornecer, a universidade, a empresa, por aí vai. Aí, a parte de preparação de dados aqui, né, tem que fazer toda uma curadoria de dados, né, e aí vai ter os cientistas de dados, engenheiros de dados, né, que vão olhar para esses dados, limpar eles, porque se você treinar um modelo com dados ruins, a resposta vai ser ruim, né? Se você treinar um modelo que você põe foto de cachorro e diz que é gato, toda vez que passar um cachorro ele vai falar que é gato, tá errado, né? Aí tem a parte de treinamento e customização, então toda a parte de pré-treinamento do modelo, customização, que é aquilo que a gente já falou, e aí a parte de implementação especificamente. Tem técnicas aqui você vai extrair informações de dados que fazem parte da empresa, toda a parte de inferência desses dados, e uma questão muito importante que são os guardrails, que é você colocar limites ao seu modelo, né? Então, imagina você tem um modelo lá que é treinado para dados de justiça e alguém vai lá e faz uma pergunta política e ele vai responder, eu não fui treinado com essa informação, então não posso responder. Quem usa aí essas ferramentas já deve ter percebido isso acontecer, tá? E aí, no final, o que precisa? Dos dados, computação acelerada, porque para processar tudo isso precisa de muito poder computacional, e aqui a gente está falando de muita GPU, precisa de ferramentas, tanto para treinamento e inferência, e conhecimento, que vai ser, né, vocês que estão vindo da universidade, vão chegar numa empresa, ou vai ter uma pessoa lá dentro, ou vai contratar uma consultoria para fazer isso, mas tem que ter esse conhecimento para a implementação de inteligência artificial do jeito que a gente tem visto acontecer. E aí, de novo,
Isso aqui não é futuro, isso aqui não é coisa que a gente acha que vai acontecer, mas essas aqui são áreas que já estão utilizando essas técnicas para melhoria de negócios, melhoria de produtos e por aí vai. Então, finanças, saúde, energia e por aí vai, tá? We do offer the best of both worlds. Apareceu um áudio aqui que não tinha. Well, we do. Bom, a gente criou, vou pular porque esse aqui vocês não precisam ouvir isso. Bom, a gente criou aqui o que a gente chama de NIMs. Os NIMs, eles são microserviços de inferência. Então, ele é baseado em APIs padrão de mercado, como da OpenAI. A NVIDIA ela entrega um container Docker com todos os softwares necessários e todas as dependências de software resolvidas para que os usuários implementem inteligência artificial de uma maneira mais fácil. Quem quiser brincar e ver isso aqui funcionar, tem aqui o ai.nvidia.com. Aqui vocês podem brincar com alguns modelos. Se sobrar um tempinho aqui, eu tento abrir o site. Mas aqui a gente desenvolveu isso porque muitas empresas elas querem fazer isso rápido. E, às vezes, usar mais de um modelo de inteligência artificial, mais de um large language model, de uma só vez, né? Então, o pessoal usa esses microserviços e vai apontando isso aí para o microserviço que melhor atende a demanda dele. E aí, alguns convites, né? Eu comentei lá atrás sobre o programa Developer. Então, quem quiser fazer parte aqui, né, tem o QR Code, vou dar um tempinho, não estou vendo vocês agora, mas vou dar um tempinho para quem quiser escanear. É gratuito. Ali vocês vão ter bastante informação sobre onde está sendo utilizado todas essas técnicas. Existe acesso a alguns cursos, tem cursos que são gratuitos, cursos que são pagos, mas tem uma série de coisas que estão disponíveis ali, né? Então, para quem tiver interesse em fazer parte daquele 4 milhões de pessoas lá, né? Esse é o local. Nesse outro link, eu estou colocando aqui um site da NVIDIA que é um repositório de containers otimizados para GPUs. Então, por exemplo, para quem está usando aí TensorFlow, PyTorch, esse tipo de coisa, e tem uma GPU, né, aqui você pega o container já otimizado com todas essas dependências de software resolvidas. Isso facilita muito. Eu já vi muito pesquisador e desenvolvedor dizendo que para você resolver todas as dependências de software, para instalar um PyTorch, pode demorar 20 dias ou um mês, tá? Depende da sua experiência aí, tá? Isso aqui é legal, assim, para vocês conhecerem, né? O GTC é um evento que a NVIDIA faz, uma conferência que a gente faz todo ano na Califórnia. O ano passado eu tive o prazer de participar, e é muito legal porque é um encontro do ecossistema mundial de inteligência artificial e computação de alto desempenho no uso dessas tecnologias. E aí foi muito bacana, e eu peguei aqui esse slide emprestado do nosso CEO, que ele usou no dia lá. Essas empresas aqui não são patrocinadoras do evento, mas são empresas que estavam apresentando o trabalho delas de pesquisa e desenvolvimento, usando inteligência artificial e GPUs da NVIDIA. Então, vocês vão ver aqui empresas de todos os tamanhos, da América Latina, né, a gente levou a Petrobras, especificamente, que era um dos nossos maiores clientes aqui na região, mas tem de tudo que você pode imaginar aqui. Então, de novo, não é um negócio de futuro, é um negócio que está acontecendo hoje, tá? O mercado está super quente para essa área. E aí um convite para os professores, né, eu não sei se tem só alunos ou professores, até os alunos também faz sentido, mas a NVIDIA passou a desenvolver, em conjunto com professores de universidades do mundo, o que a gente chama de Teaching Kits. O DLI é o Deep Learning Institute, está aqui em cima, tá? Então, a gente passou a desenvolver o que a gente chama de Teaching Kits. Lá dentro tem slides, tem laboratório, tem vídeos, informações em que os professores podem pegar esse material e incluir nas suas disciplinas. Então, sei lá, o pessoal tem uma parte uma disciplina que está falando de Deep Learning, né? O Deep Learning, esse Teaching Kit aqui, para quem não conhece, né, quer dizer, ela é feita em conjunto com o professor Ian LeCun, que é da Universidade de Nova York, mas para quem não conhece o LeCun, ele é um dos caras mais conhecidos aí, né, um dos papas do Deep Learning no mundo, e ele é o engenheiro-chefe do Meta, né, então para vocês verem o nível que é esse tipo de material. E aí tem aqui Deep Learning, computação acelerada, computação na borda robótica,
e recentemente, acho que faz umas 3 semanas, a gente anunciou um novo Teaching Kit, que é para IA generativa. Então, para os professores que estão aí, tiverem interesse em colocar esse tipo de informação nas suas disciplinas, né, que faz todo sentido, porque isso aqui, de novo, o mercado está precisando de gente assim, fica aqui o convite para participar e baixar esse material, tá? E aí, para quem, né, fez tudo isso e abriu uma empresa, né, está abrindo uma startup, a NVIDIA tem um programa que chama Inception, que é uma plataforma para acelerar, né, essas startups a utilizar as tecnologias de maneira mais efetiva. Então, também está aí o convite, né? Não é o meu grupo que coordena esses programas, mas, né, quem tiver interesse, já tiver alguma coisa usando inteligência artificial, uma startup e quiser participar, esse aqui é o link. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 850 startups na América Latina e mais de 500 startups do Brasil fazendo parte do programa, tá? E aí, eu paro aqui, vou dar um tempinho aqui, não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Para quem não prestou atenção, depois tem prova, né? Verdade, hein? O professor Marinho e a professora Eliette vão pegar. É brincadeira a prova, tá, gente? Oi? Fica aberto para tirarem as dúvidas aí com o Fábio. Não tiveram dúvidas. Sem dúvida. Nossa, fui bem, hein? Bela apresentação. Se tivesse prova, eles iam fazer perguntas. Mas essa brincadeira, gente, eu faço de novo aquela brincadeira no começo, porque pouca gente conhece toda a outra parte de software. E no final é isso que vocês vão usar. A GPU é a última peça do quebra-cabeça, tá? Então, para quem está aí no mundo da computação e quisesse, né, olha esses links que eu passei, é bem interessante para vocês conhecerem o que vocês vão encontrar aí no mercado de trabalho, tá? Fábio, apareceu uma dúvida. Uma dúvida, vamos lá. Então, você falou sobre como as IAs são treinadas para coisas específicas. Eu queria saber como é que esse processo, quando a IA não sabe, em vez de ela dizer que ela não sabe, ela começa a inventar dados. É isso, aí tem que colocar os guardrails, né? Porque, pensa assim, ela não foi treinada para dizer não, né? Ela foi treinada para te dar uma resposta. E aí, quando você tem um volume muito grande de dados, ela vai encontrar alguma informação que ela pode usar em benefício próprio para te dar a resposta. Então, o que as empresas têm feito é justamente colocar esses guardrails, colocar esses limitadores para que ela diga, eu não tenho informação sobre esse assunto. Uma coisa que eu vi, por exemplo, para quem não usa o ChatGPT, tem a versão paga e a versão gratuita, né? Se você faz uma pergunta na versão gratuita muito recente, ele dá a resposta. Eu fui treinado só até o ano tal, então eu não tenho informações, porque isso aqui aconteceu depois do que eu fui treinado. Então, esse é o trabalho, do desafio, né? Porque muita coisa, para não ter essa resposta errada, você tem que dizer para ele não responder nada, né? Então, esse é o desafio das empresas colocarem essas regras, né, nos modelos deles. Acho que outra coisa importante para falar sobre a generativa é saber como a gente busca a informação e como a gente redige a informação para a IA, para que ela responda especificamente o que a gente está buscando, porque senão acontece dela ter, que nem o Fábio comentou, as alucinações e saírem do que a gente está buscando e o que ela foi programada dentro da inferência do machine learning para receber, buscar essa informação. É isso aí, o prompt é muito importante, você fazer a pergunta correta, né? Então, por trás daquilo ali tem uma lógica, né? É estatística pura que está por trás dos modelos. Então, você fazer a pergunta, entender como é que ele funciona e você fazer a pergunta correta é importante. Eu fiz um caso aqui, eu tenho uma filha, né, adolescente, e aí a gente fez um teste um tempo atrás que era perguntando sobre a queda do Muro de Berlim. E eu coloquei assim, falei, olha, se considere um professor de história com pós-doutorado conversando com outro professor de história com pós-doutorado e explica a queda do Muro de Berlim. Aí escreveu aquele texto, né, com palavras, né, que eram duas pessoas que estavam conversando no mesmo nível ali, né. Aí eu mudei e falei, se considere um professor de história
explicando a queda do Muro de Berlim para um adolescente de 14 anos. A resposta foi fantástica, ele escreveu assim, começava assim, foi tipo assim, sabe, usando termos de adolescente, né? Tinha dois países, eles brigaram, depois eles ficaram amigos e eles derrubaram o muro. Foi essa a explicação, né? Então, o prompt é muito importante vocês entenderem, porque tem uma lógica por trás, né? Então, você tem que dar o contexto para que ele te dê a resposta correta, né? Então, para quem é da computação, né, sabe, tem que seguir ali o passo a passo, né? Então, tem um outro vídeo, que eu não sei se vocês viram, era um vídeo de um menino que ele tinha que escrever no papel para o pai dele fazer um lanche, né, nos Estados Unidos, de manteiga de amendoim e geleia, não sei se vocês viram isso. O pai pede, escreve aqui no papel passo a passo. Aí o menino escreve, né? Pegue o pão. Aí o pai pega o pão. Falou, abre o pote de manteiga de amendoim. Ele abre o pote. Põe a faca dentro do pote. Ele pega e joga a faca lá dentro. Assim, o menino falou, não foi isso que eu escrevi. Ele falou, não, foi isso que você escreveu. Você tem que dar mais informações para eu fazer direitinho. Então é isso, né? O modelo de IA é isso. Tem que saber usar também, porque senão ele pode dar a resposta errada. Fábio, eu tenho uma dúvida não, mas uma complementação. Os alunos da engenharia de computação acabam usando muito para gerar os códigos. A questão da autoria disso, né? Porque a gente sabe que tem inteligência artificial por trás, como que fica? Quando usa essas ferramentas abertas, ela vai em tudo que é informação pública, né? Então, o ChatGPT foi treinado por tudo que está na internet. Então, se está na internet, está aberto, né? Não necessariamente, a gente sabe que não é assim, mas esse é o grande desafio de usar as coisas abertas. É por isso que o pessoal tem limitado, né? Criado os seus próprios modelos. Então, um cliente, uma empresa que está usando muito a nossa tecnologia, aquelas empresas de fotografia, né? Que tem essas imagens que você usa para fazer Shutterstock, acho que é o nome dela. Então, eles têm um modelo que, quando usa uma foto daquela, vai a autoria para quem tirou a foto, para quem criou aquela arte, né? É a mesma coisa com música, a mesma coisa, é um desafio, né? Porque o pessoal fala, faz um desenho como se fosse o Picasso, né? E ele faz, porque o modelo foi treinado com milhares de imagens de quadros do Picasso que estão disponíveis no mundo inteiro, né? O pessoal tira foto e joga na rede social. Então, esse é um grande desafio, é por isso que tem que ter essas limitações, né? Então, as fotos deveriam estar no repositório, tem que ter lá o autor, né? Esse tipo de música, a mesma coisa. É um grande desafio, e acho que, mas nós estamos... Eu gosto do termo revolução industrial, porque hoje a gente lê livros sobre a revolução industrial e está tudo muito claro, né? Nós estamos no meio, nós estamos escrevendo livro agora, né? Então a gente ainda não tem isso tudo pronto, né? Já com alguns anos vai ter livro, só que nós vivemos isso no meio enquanto acontecia, né? Outra questão é quanto aos padrões, né? Vai chegar num nível que vai estabilizar, né? Vai ter muita coisa repetitiva. Como que vocês estão vendo isso aí em questão de futuro? Assim, os modelos, o que a gente está presenciando hoje é um termo que os americanos estão dando, é o Model Zoo, né? Que é o zoológico de modelos. Então, você tem uma série de coisas. Então, o pessoal está criando modelos para resolver problemas específicos dele, né? Então, dá nomes aqui. O Mistral, ele é muito bom para uma coisa, o Llama 3 é bom para outra coisa, o AlphaFold é bom para a parte de moléculas. Então, o pessoal está sendo bem... criando as ferramentas para resolver problemas próprios, né? Em algum momento isso vai evoluir, você vai ter um que vai fazer tudo, né? Para os mais antigos aqui também, vai virar um Skynet, né? É brincadeira. Mas, então, assim, é um desafio porque isso está sendo criado, né? Em algum momento vai ter padrão. Então, por exemplo, já tem o padrão de API, que são os NIMs lá que eu tinha comentado. Já tem um padrão que o pessoal está usando de API para chamar esses modelos. Mas isso está sendo construído. A gente vê que ainda tem muito chão, né? Tem muita coisa para acontecer, e cada hora aparece um modelo novo que é melhor que uma coisa, e aí você vai começar a fazer modelos que a gente chama de mixture of expertise, né? Em que você vai chamar modelos diferentes para resolver problemas diferentes daquilo que você quer resolver. Ok, obrigada. Bom, a minha pergunta não é exatamente sobre IA, né? Uma das coisas que você falou durante a apresentação, a questão de placas que podem ser feitas para processamento dentro de placas de rede.
pelo que eu entendi, isso como parte de um processo intermediário de processamento no transmissão de dados. Isso não acabaria causando certos tipos de insegurança na transmissão de informação, suscetíveis a falhas de segurança de tipo de man-in-the-middle? Alguma coisa assim? Eu não sei usado... Pode falar. Desculpa, você pensei que tinha terminado, desculpa. Não, é que eu tava falando... cara, até me perdi, mas pode responder. Desculpa. É exatamente o contrário. O pessoal tem usado isso para não ter esse problema. É justamente para cibersegurança, entendeu? Então você faz parte do processamento, ele nem vai para o data center, o processamento é feito ali na borda, entendeu? Não, mas aí o processamento na borda seria o do Edge Computing, mas pelo que você tinha falado, cairia o processamento no transmissor de rede. Aí sairia do dispositivo, trafegaria na rede, num processo intermediário, e aí esse dado processado iria para o data center. Então seria um processamento intermediário? Isso, seria um processamento intermediário. Eu tinha um cliente, por exemplo, que estava comentando que ele tinha o dispositivo dele, tinha os dados que saíam eram um número de bits que não era o padrão. Então, ali ele já tinha que mudar para o que ele precisava para chegar no data center. Então, o uso assim, cada um vai ter um uso específico, mas você reduzir o tempo de processamento que vai para o data center, algumas coisas já acontecer nessa transmissão do dado, entendeu? Quando não é na borda, você vai fazer alguma parte do processamento antes de chegar no data center. A cibersegurança é um dos casos, né? Então, ele vai pegar alguma coisa lá, um ataque antes de chegar no data center. Então, ali ele já isola aquele dado naquele momento, entendeu? Então, assim, de novo, o uso existe porque é um gargalo que tem em muitas áreas, né? Então, ainda essa é uma das coisas mais novas, mas já está acontecendo bastante. Entendi, interessante, obrigado. Oi, tudo bem? Obrigado pela apresentação até agora. Eu queria perguntar sobre os investimentos que a NVIDIA faz com respeito a aumentar as capacidades de processamento, porque quando novas GPUs vão lançando, vocês tentam colocar mais silício no mesmo chip, no espaço, para tentar paralelizar mais e mais, né? E daí, até onde eu sei, tem muitos limites e complexidades envolvendo nisso, e eu queria saber o que vocês acham que seria o futuro para a tecnologia de silício e de processamento em escala, como que a NVIDIA planeja lidar com isso a partir daqui, porque, não sei, não chegou a falar sobre isso, né, mas está tendo muitos problemas ultimamente com relação a escalar realmente o silício em grande escala, por causa dessas IA farms e tudo mais, é bem difícil, né? Eu queria saber qual a tua opinião. São várias maneiras, né? Então, assim, o investimento em desenvolver um novo chip são bilhões de dólares, tá? Então, toda a fábrica, como tudo é feito, a parte de litografia lá, é um investimento monstruoso. O que a gente tem feito cai lá para a parte de sustentabilidade, né, e aceleração computacional, não é só o chip, mas também a parte de software. Então, por exemplo, existe um benchmark hoje que chama MLPerf, que é o que o pessoal está usando para medir esses computadores de inteligência artificial, tá? O MLPerf, se você pegar o MLPerf 1 e rodar numa GPU A100, que é 2 gerações para trás, ele tinha um desempenho. O MLPerf, na mesma GPU, ele teve melhor desempenho. O MLPerf 2.1, ele tem melhor desempenho na mesma GPU. Então, a ideia é continuar extraindo o máximo do processamento no mesmo silício. É um desafio, realmente, desenvolver esses chips, né? Então, você colocar cada vez mais coisas dentro ali do silício é um desafio, mas por isso que existe muito desenvolvimento. A NVIDIA tem muito mais desenvolvedor do que gente de vendas, né? Que é o meu caso. Mas, assim, os investimentos são enormes. A Blackwell, que é a última geração de GPUs, foi um trabalho enorme para poder colocar a quantidade de transistores que precisa lá dentro, né? E ela é o carro-chefe aí para a parte de inteligência artificial, para rodar modelos Transformers, esse tipo de coisa. Um outro caso interessante, a gente coloca dentro da GPU, desde a linha Hopper, né, na Hopper e na Blackwell, que são as duas últimas gerações, existe dentro da GPU um chip para fazer cálculo de Transformer, que chama Transformer Engine. Então, para quem está fazendo os modelos de inteligência artificial baseados em Transformers, a GPU tem um chip só para fazer cálculo de Transformer. Então, você tem um ganho lá de 8 vezes no desempenho
usando essa tecnologia. Então, são essas coisas que a gente está fazendo, e outra, a gente usa muita IA para desenvolver, né? A gente usa IA dentro de casa para desenvolver esses novos chips. Então, os saltos estão sendo cada vez maiores. Mas quem dita o mercado, quem dita, né, a tecnologia é o mercado, né? Então, assim, conforme os usuários dessa tecnologia vão solicitando, a gente vai implementando coisas, né, que são factíveis nesse processo, tá? Para vocês saberem, o T do GPT é Transformer, então tem esse chip lá dentro só para fazer só esse cálculo aí, tá? Não consigo ouvir. Não. Está fora do alcance o microfone? Peraí que tem um probleminha. Eu vou trocar o microfone dele. Tá bom. A minha pergunta é sobre como funciona para conectar mais GPUs para fazer a mesma tarefa. Acabou a pergunta, não sei se cortou ou se acabou a pergunta. É isso, né? Como conecta várias GPUs para fazer uma mesma tarefa. Boa pergunta. Isso primeiro você tem que pensar no software para isso, tá? Então você tem que programar em múltiplas GPUs. Então o desafio no passado era você ter o seu código rodando em GPUs. Agora o segundo desafio é você ter o código rodando em múltiplas GPUs. E o próximo passo, que é o que essas grandes empresas como a OpenAI e o Elon Musk estão fazendo, que é você ter múltiplos nós com múltiplas GPUs. Tá? Então, isso é programação. Nessas ferramentas, esses frameworks que a NVIDIA disponibiliza aí gratuitamente, isso já está preparado para múltiplas GPUs. Então, por exemplo, se você vai usar um PyTorch ou um TensorFlow, tenta entrar no NGC, que é a página da NVIDIA, que tem isso otimizado porque eles são open source, mas a NVIDIA otimiza e prepara ele para múltiplas GPUs. Tá? Então, essa é uma coisa. E aí a outra coisa é o seguinte, quando você tem múltiplas GPUs, né, conversando, rodando o mesmo job, você tem duas situações. Se for uma GPU que ela é PCI, ela vai trafegar dados de uma GPU para outra pelo slot PCI, que tem um limite lá de banda, né? Acho que o PCI Gen 5, geração quinta geração, é 128 GB por segundo. Tem jobs que isso não é um gargalo, mas quando você fala de inteligência artificial, desses large language models grandes, isso é um gargalo, 128 GB por segundo é um gargalo. Então a NVIDIA desenvolveu uma rede que chama NVLink, né, NV de NVIDIA Link, que ela comunica as GPUs numa banda de 900 GB por segundo. Então você tem até 8 GPUs, né? Existe opção de pares, ou opção com 4, ou opção com 8. Então essas 8 GPUs, elas se conversam, né? Quando você precisa trafegar dados de um para outro, elas se conversam através dessa rede. Ela não passa pelo slot PCI, né? Ela conversa dentro dessa tecnologia que a NVIDIA desenvolveu. E isso permite que esses large language models rodem de maneira efetiva. Tá? Então, software tem o barramento que a gente desenvolve, né, essa rede, mas para quem está desenvolvendo software lá, você tem que pensar em múltiplas GPUs. A gente tem até cursos de como fazer isso, tá? Programação paralela em múltiplas GPUs, porque realmente é um desafio. E é uma área muito legal se você está indo para esse caminho, dá uma olhada, porque é bem legal. Depois eu posso compartilhar aqui algumas informações sobre isso. Respondi sua pergunta? Minha pergunta é mais sobre Edge AI, de novo, ali, como meu colega falou. Você falou sobre que tem uns chips que tem a estratégia de processar junto com a rede, né? Só que o meu caso é mais, tu disse que o que manda a tecnologia é o mercado. Aí tem o mercado que manda essa IA generativa e é sempre muita coisa, é muita memória para carregar parâmetro, é muito processamento para treinar.
E aí tem esse outro que parece o oposto, né? Esse Edge AI, que é coisas muito curtas, muito pequenas, aplicações limitadas. Queria saber como que é intercambiável essas tecnologias, se é possível, se evoluir os métodos de uma IA generativa pode melhorar uma aplicação de uma IA generativa ou não na borda, assim. Em termos computacionais, a arquitetura da GPU é a mesma. Então, o que você programa em uma, você programa na outra. O desafio, né, de processamento na borda, o que é, né? É consumo de energia, acesso aos dados, né? Então, uma GPU que tem muita memória, ela consome muita energia. Então, você coloca num drone lá, ele só liga e desliga, né, porque acabou a bateria dele. Então, o desafio é esse, é você encontrar o que é feito no data center e o que é feito na borda, tá? Então, esses são os desafios. Agora, essas técnicas de software que eu comentei são usadas para isso. Então, um que eu falei lá atrás, que é o DeepStream, é uma biblioteca que você usa na borda, para você ter várias câmeras, você faz um gesto de vídeo muito, muito rápido, como é que você otimiza o processamento ali? Então, se você fizer um processamento que demoraria 1 hora em alguns segundos, você está salvando energia, né? Então, é esse tipo de... Por isso que aqui nos projetos que a gente faz de NVIDIA, a última peça do quebra-cabeça é a GPU. É sempre a última. A GPU vai ser, né, nós vamos entrar com a... Tá bom, agora a gente já sabe o que você vai fazer, por que você vai fazer, quais são os seus desafios, essa é a GPU que vai te atender. Então, fazer isso de um lado para o outro é o grande desafio. Você nunca vai treinar um modelo na borda, você vai treinar um modelo num supercomputador enorme, mas você vai fazer inferência na borda, né? Aquele negócio, a câmera vai reconhecer o gato, mas você não treinou um modelo para dizer o que é gato, né? Então, de novo, o desafio, né, é encontrar esse balanço do que é feito na borda e o que é feito no data center. Uma dúvida, pessoal? Ótimas perguntas, pessoal. Eles estavam tímidos escrevendo as perguntas difíceis, tá vendo? A turma da engenharia de computação. Fábio, nós queremos agradecer, né, você e o Hugo por ter aceitado o convite. Aguardamos presencialmente a visita de vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão dos kits educacionais, né, de alguns pesquisadores que nós temos aqui no campus que pode desenvolver algumas parcerias. Então, agradecemos em nome de todos, né, do curso de Engenharia de Computação da UFSC. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Nós que agradecemos. Ficamos felizes em poder melhorar ainda mais o conhecimento de vocês. E o que vocês precisarem, podem contar conosco aqui, Proper Education e NVIDIA, que nós vamos estar aí à prontidão para apoiá-los nos projetos de pesquisa e nos demais assuntos, tá bom? Obrigado, Certinho, professor. Eu quero agradecer a todos que vieram prestigiar, quero agradecer ao Hugo também, agradecer ao Fábio e à UFSC por proporcionar isso. E Fábio e Hugo, eu já quero deixar o convite para futuras semanas acadêmicas ou futuros eventos que a gente possa proporcionar aqui na faculdade ou até em outros lugares. Foi muito bom, então obrigado. E agora eu quero convidar todos os presentes para registrarmos esse momento em uma foto. Vamos tentar colocar todos aqui para recordar esse momento, então vamos ver se dá para encaixar tudo isso aqui, tá bom, pessoal? Então eu falo para descerem? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi perfeita a apresentação. E, como falaram, esperamos que vocês possam vir outras vezes, talvez presencial. E é isso. Vamos tentar.
Obrigado. Pode deixar. Muito obrigado. Se tiver no nosso alcance, a gente... Nós vamos sair na foto ou a gente pode sair? Já, pode sair. Tá bom. Perfeito. Obrigado, gente. Boa Tchau, tarde. tchau. Valeu, Fábio. Obrigado, cara. Valeu. Pessoal, só avisando que o coffee break vai ser 4 horas, tá? Mesmo tendo acabado agora, mas o coffee break vai ser mantido 4 horas. E depois nós temos a palestra, a segunda palestra da tarde do Mercado Livre, tá? Contamos com todos.